Evangelho de João, segundo escreveu João, capítulo 5, versículo de número 1. Depois disso, eu sou daqueles que leem a Bíblia e eu sou curioso. Se alguém diz assim para mim, eu vou te contar o que aconteceu depois disso. Depois disso o quê? O que aconteceu depois disso? Porque tem gente que lê a Bíblia e lê por ler, depois disso. Eu sou alguém que, se você me conta, olha, aconteceu um negócio ontem, mas eu não vou te falar. Peraí. Ele já começa dizendo, depois disso. Por quê? Porque o que aconteceu foi muito importante, sim ou não? Então guarde a sua curiosidade, e a minha também. Depois disso, havia uma festa dos judeus. Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, há um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste, jazia uma multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. Então o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Achava-se ali um homem que, há 38 anos, estava enfermo. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, queres ficar são? Respondeu-lhe o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que, ao ser agitada a água, me ponha no tanque, assim, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Disse-lhe Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente ficou são, e tomando o seu leito começou a andar. Ora, aquele dia era sábado. Você pode dar um glória a Deus aí no seu lugar? Você pode dar um glória a Deus aí no seu lugar? Vamos aplaudir ao Senhor por essa palavra. Você deve estar curioso, porque o texto começa dizendo, depois disso o que, pastor? Se você voltar, aqui é o início do ministério de Jesus. O ministério de Jesus começa no capítulo 2 do livro de João, quando ele está em Caná da Galileia, ele vai a um casamento, acaba o vinho e ele transforma a água em vinho. Você conhece bem a história, mas é o capítulo 2, 2 capítulos, se você voltar, você vai encontrar aí essa história. Jesus começa o ministério dele ali. Capítulo 3, ele encontra um homem chamado Nicodemos. Capítulo 4, ele vai encontra uma mulher junto ao poço, e no final do capítulo 4, ele está indo para Jerusalém, mas, enquanto ele está caminhando, ninguém o conhecia ainda. Sabiam que ele era filho de José e filho de Maria, mas até então o ministério dele não havia tornado um ministério público. Então ele está caminhando, de repente, um homem que é um oficial do rei, no capítulo 4, que tem um filho, e o seu filho está sofrendo muito em casa. Ele ouve falar que Jesus já transformou água em vinho, sai correndo. Ele é oficial do rei, mas ele sai correndo, ele para na frente de Jesus e ele diz, Jesus, eu tenho um filho lá em casa, e ele está com uma febre muito alta, ele está passando mal, ele está à beira da morte. Jesus, cura o meu filho, por favor. Ele é um oficial, ele tinha influência com o rei, ele tinha contato direto com o rei, ele tinha muitas pessoas à sua disposição. E a primeira coisa que você vai aprender aqui hoje às vezes a sua influência não resolve os seus problemas. Você pode ser uma pessoa influente e não há nada de errado com isso, que você use para a glória de Deus, e todo aquele que caminha com Deus acaba se tornando influente. Todavia, existem problemas que a sua influência, que eu conheço fulano, que você pode conhecer fulano, não há problema nisso, mas existem problemas que só Jesus Cristo pode resolver. Você pode sim, não há nada de errado, e nós não estamos aqui falando de forma pejorativa a influência desse homem, porque era um oficial do rei, mas a Bíblia diz que aquele homem não conseguiu resolver aquele problema. Preste atenção aqui, no mundo espiritual, não importa o número de seus seguidores, o mundo espiritual, ele obedece à ordem do nome que está acima de todos os nomes, que é o nome de Jesus. Alguém está entendendo isso?
Então você pode ter influência, sim, deve ter influência, amém. Mas entenda uma coisa: tem problemas que só Jesus Cristo pode resolver. E você está na igreja, e nós vamos falar mesmo de Jesus. Se você está pensando que você está no stand-up, num show de coach, você não está. Aqui nós vamos falar, só Jesus Cristo consegue resolver alguns problemas da nossa existência. Aquele homem tinha muita influência, mas é só Jesus. Só Jesus que conseguiu dar um jeito. Alguém está entendendo, sim ou não? Então depois disso, para matar a sua curiosidade, foi o que aconteceu. A Bíblia diz que Jesus então tomou uma decisão. Só que o interessante foi que quando Jesus falou, continuando essa história, para não encerrá-la aqui, Jesus diz assim para ele: olha, senhor oficial, pode ir embora, vai para casa, ele já está curado. Quando ele procura Jesus, ele sai de casa, lembre-se, havia naquela época longas distâncias a serem percorridas. Não havia, como hoje, meios de transportes rápidos. E quando Jesus diz assim, pode ir para casa, que o problema já está resolvido. Quando ele chega na casa dele, ele entra desesperado, alguém para na porta e diz assim: ei, fique tranquilo, porque o seu filho já está curado. Ele para e pergunta assim: mas que hora que aconteceu isso? E eles falaram: foi na hora 7ª. E ele pensou, foi bem, exatamente naquela hora que Jesus disse que já tinha acontecido o milagre. Preste atenção, quando você está na presença da pessoa certa, uma palavra de Jesus pode mudar tudo. Ative o seu modo profético aí. Uma palavra de Jesus pode mudar tudo. Uma palavra de Jesus pode mudar um casamento. Uma palavra de Jesus pode mudar um ministério. Uma palavra de Jesus pode mudar você até geograficamente. Uma palavra de Jesus pode trazer cura para o enfermo. Uma palavra de Jesus pode levantar o caído. Uma palavra de Jesus pode mudar as finanças de alguém. Uma palavra de Jesus pode transformar aquele que não era e passa a ser. Uma palavra de Jesus, pastor Jesus falar assim, aconteceu por quê? Uma palavra de Jesus, e você está aqui para ouvir uma palavra de Jesus. Dê um aplauso a Jesus. Dê um aplauso ao Senhor. Jesus então, capítulo 5. Capítulo 5 ele termina de ministrar ao oficial. Quem está entendendo diz amém. E depois que ele termina, ele pega os discípulos. Ele não é conhecido ainda ninguém, poucas pessoas o conhecem. E ele diz para os discípulos assim: venham comigo, vamos à festa. Quem é que não gosta de ir à festa? E os discípulos, eu imagino Tomé dizendo: duvido que a gente vai chegar na hora. Tomé sempre desacreditava. Eu imagino João dizendo assim: lá eu vou abraçar muita gente, né? Pedro, todo precipitado, dizia: eu vou na frente. Então o André já arruma a caravana. Os discípulos, eles eram todos organizados. E eles vão à festa. Olha aqui para mim, por gentileza. Quando eles estão indo à festa, se Jesus virasse à esquerda, Jesus iria para a festa, Jerusalém. Se ele virasse à direita, ele entraria num tanque, chamado tanque de Betesda, que ficava à porta das ovelhas. Se Jesus vira à esquerda, ele vai para a festa. Mas Jesus vai e vira à direita. Não faz sentido, porque ele disse para os discípulos que eles estavam indo à festa. Mas Jesus, ao invés de estar na festa, ele pega um caminho oposto. E a Bíblia diz que naquele tanque, aquele lugar terrível, haviam ali coxos, cegos, aleijados, paralíticos. Naquele tanque ali era um lugar muito difícil. Ninguém ia para aquele tanque para passear. Ninguém ia para aquele tanque. Para que ir para aquele tanque? Ali haviam pessoas necessitadas. O ambiente não era bom. Mas ele entra pela porta das ovelhas. Uma coisa eu aprendo: ele poderia estar na festa, mas ele ainda vai atrás de alguém que está doente lá no tanque há 38 anos, porque ele se preocupa com aquele, porque é a porta das ovelhas, e o bom pastor entra pela porta das ovelhas. Por quê? É cego, mas é ovelha. Pode estar aleijado, mas é ovelha. Está sem andar, mas é ovelha. É mudo, mas é ovelha. Pode estar passando um momento difícil, é ovelha. Pode estar triste há 38 anos, é ovelha. Não importa o que aconteça, você ainda tem um bom pastor, e o bom pastor trouxe você aqui. Ele vai falar com você. Alguém acredita nisso? Ele desce, escute isso, ele desce, e ele vai descendo, ele vai atrás. Naquele tanque haviam cegos, diga comigo, cegos, pessoas que perderam a visão. Haviam doentes, pessoas que perderam o vigor. Haviam aleijados, aqueles que perderam a capacidade de caminhar.
havia toda espécie de pessoas com dificuldades, e o ambiente é hostil. Por que, pastor, que o ambiente é hostil? Porque, meu irmão, no lugar de pessoas doentes, você acaba ficando doente também. E os ambientes que você frequenta, acaba determinando aquilo que você sente. Deixa eu te provar isso. Você já conversou com alguém que está doente? E tem gente, meu irmão, que é assim, você fala assim, eu estou com uma dor aqui na barriga. Ele vira para você e diz, eu estou com uma dor no rim faz 1 ano. Aí você diz assim, eu estou com a dor aqui. Ele fala, eu estou com um bico de papagaio que já estourou 3 vezes, estou com 4 hernias de disco, 5... Tem gente, meu irmão, que você fala com ela é doente. Em ambientes de pessoas doentes, te adoece. Por isso é importante você saber em quais ambientes você está. Pessoas doentes só falam de doença. Meu Deus, Deus está falando aqui. Pessoas doentes só falam do que não dá certo para elas. Agora imagina aquele ambiente, onde um olha para o outro e diz, estou com um problema aqui, estou com um problema ali, estou com um problema lá, estou com um problema ali. Um ambiente ruim. Mas esse ambiente vai mudar. Porque a presença daquele desconhecido, até então, vai chegar naquele ambiente, e quando a presença chega naquele ambiente, pode ser ruim o ambiente, mas é transformado por causa da presença. O ambiente da casa vai mudar, o ambiente da empresa vai mudar, o ambiente pode mudar dependendo da presença de quem chega lá. Não, alguém está aqui feliz ou não? Esses dias eu fui visitar uma empresa, e quando eu cheguei estava todo mundo sorrindo, e todo mundo sorrindo, falei, que coisa boa. E a pessoa falou, pastor, está todo mundo feliz porque o senhor está aqui. E eu fiquei, você não está feliz não, meu irmão? Por quê? Porque a presença de algumas pessoas alegram, mas a presença de Jesus transforma. A presença de Jesus transforma. E Jesus vai até aquele ambiente. Ali havia um homem, diga comigo, um homem, 38 anos, no mesmo lugar. Imagina o estado daquele homem emocional. Se tem gente aqui que uma porta se fecha, ai, Deus não me ama, Deus não gosta. 38 anos no mesmo lugar. Como é que era a cabeça daquele homem ouvindo só coisa ruim? Ninguém ia lá para dar uma palavra para eles. Aquele homem está ali deitado há 38 anos. Não, a situação dele não está boa, a situação dele piora a cada dia. Não é uma situação, o pastor está ruim, não, está ruim e está ficando pior cada vez mais. Por quê? Porque quem já fez alguma cirurgia, passou por momentos assim, um acidente, etc., sabe? Se você não anda, se você não caminha, há um atrofiamento muscular, uma atrofia muscular, e você vai ficando cada vez mais fraco, e aquilo vai se atrofiando. Se você não faz exercício físico, se você não caminha, de repente você não tem mais nem força para ficar de pé. Aquele homem está há 38 anos, e parece que Deus não está nem aí para ele. E talvez ele estava pensando assim, eu acho que minha vida é essa mesmo, acho que eu nasci para sofrer. Pastor, se o senhor soubesse há quanto tempo eu estou enfrentando essa luta. Obrigado, Jesus. Se o senhor soubesse quanto tempo que eu estou vivendo esse dilema, se o senhor soubesse que a minha vida está parada nessa área, e eu não posso nem contar com ninguém, assim estava. Mas Jesus foi atrás daquele homem. Ele estava na geografia correta. Jesus vai passar por aquele ambiente, e onde Jesus passa não é um jargão. Onde Jesus passa, onde a presença dele chega, o caído se levanta. Alguém está entendendo o que Deus está falando? Ele está ali. Jesus vai até aquele homem, talvez pensando que tudo terminaria daquele jeito, talvez pensando assim, pastor, talvez acostumou com aquele programa dele, de ficar lá com os amigos. Sabe quando você se acostuma com a coisa ruim? Tem gente que se acostuma com coisa ruim, e para esse tipo de pessoa, coisa ruim se tornou algo normal. É assim mesmo. A vida não é assim mesmo, até Jesus chegar. A vida não é assim mesmo. Pastor, o casamento é assim mesmo. Não, o casamento não é ruim. Casamento é uma ideia de Deus. Deus não uniu duas pessoas para brigar o tempo inteiro, para um ficar discordando do outro sem parar, e para que vocês fiquem bicudinho. Não, casamento é plano de Deus, e Deus vai transformar casamentos aqui, eu creio nisso. Empresa não é uma coisa para te matar, não.
Se Deus te deu um projeto é para te abençoar, não é uma coisa, eu aguento mais, não, tira isso da sua cabeça, mas Jesus vai chegar naquele ambiente, volta para cá. Quando Jesus chega naquele ambiente, preocupado com aquele homem, Jesus está interessado na vida dele. Parece que a história dele vai continuar assim, mas não vai. Parece que a história vai terminar desse jeito, mas não vai. Parece que não tem solução, mas tem. Jesus Cristo encosta ao lado daquele homem. Ele nem conhece quem é Jesus. Como assim ele não conhece? Se o texto continua. Ele foi curado, você sabe disso. Mas as pessoas perguntam para ele, quem te curou? Ele fala, eu nem sei. Foi um homem. Pode ser que você não conheça, mas ele sabe muito bem quem você é. Ele sabe exatamente o que você está enfrentando. Ele sabe exatamente o que você está passando. Ele estava ali deitado. Quem está entendendo diz amém. Vamos entrar dentro do texto. Jesus chega ali. Quando Jesus chega naquele ambiente, Jesus olha para ele. A Bíblia diz assim, havia um paralítico que há 38 anos estava no mesmo lugar, vírgula. E sabendo ele, não, isso aí me pegou. E sabendo. Então quer dizer, Jesus sabia que ele estava ali esse tempo todo e não fez nada. Sabia, eu provo para você. Evangelho de Lucas, capítulo 2. Jesus vai a uma festa. Aonde? Em Jerusalém. Quando se ia à festa, obrigatoriamente se passava na frente do tanque. Então com 12 anos, foi a primeira vez que Jesus foi a Jerusalém, quando ele foi fazer o Bar Mitzvah, que é um ritual onde a criança passa a ser independente. Então com 12 anos, olha para mim por favor, eu acredito que Jesus indo para Jerusalém, Jesus só dá uma olhadinha lá para baixo, lá ó, e lá estava o paralítico. Eu imagino Jesus dizendo, calma aí. Jesus vai para a festa, e ele volta. Quando ele volta, eu acredito que Jesus dá uma olhadinha lá para baixo e diz, a sua hora vai chegar. Com 13 anos, ele tem que voltar, porque todos os anos o judeu tem que ir no mínimo 3 festas, Páscoa, Pentecostes e Tabernáculo. Com 13 anos ele volta. Eu imagino quando ele passava no tanque, ele, está aí, né? Eu imagino ele adorando a Deus, oferecendo, e ele volta. Quando ele volta, eu imagino ele dando uma olhada. Isso passa 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ele tem 30 anos. Está num casamento. Aí Maria fala para ele, acabou o vinho. Ele diz, Maria, que eu tenho contigo? Não é chegada a minha hora. Por que ele diz não é chegada a minha hora? Porque Jesus está dentro de um tempo. E o paralítico está dentro de outro tempo. Jesus tem um tempo determinado pelo Pai, com 12, 13 anos, ele não é que ele não queria fazer, é que não era chegado o tempo. Jesus está dentro do seu tempo e o paralítico está dentro do tempo dele. Ele não está indiferente àquilo que você está passando, é porque não chegou o tempo. Ah não, você não entendeu isso. Ele sabe o que está acontecendo, ele sabe, ele vê, mas é que ainda não chegou o tempo. Jesus não é que ele não queria, também não é que ele não podia, meu Deus. É que ainda não era chegado o tempo. Eu acredito que Jesus olhava e dizia, eu até quero, eu até posso, mas você está no seu tempo e eu estou no meu tempo. Mas eu creio que para muitos aqui está, levante a sua mão se você crê. Para muitos aqui está chegando o tempo de Deus na sua vida, tempo de algumas áreas específicas, que você sabe, se ficar de pé de novo, tempo de Deus sobre você, você crê, você pode dar um aplauso a Jesus? Aquele homem está dentro do tempo dele. Aí Jesus chega, mas agora ele não sabe mais que chegou o tempo. E Jesus, ele está ao lado daquele homem. Havia chegado o tempo. Ele desceu só para falar com aquele homem. Eu gosto do apóstolo Paulo quando ele escreve assim, e mesmo ele sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele desceu. Aquilo ali fala de quando o Senhor marca um encontro com alguém. Existem momentos que Jesus escolhe para mudar a nossa história. Eu já participei de cultos que impactaram anos da minha vida. Eu participei de encontros assim, ou em momentos de uma palavra que foi liberada, que depois de décadas eu vivo aquela palavra. Eu vivo uma palavra que foi liberada sobre mim quando eu tinha 11, 12 anos de idade. Eu vivo aquela palavra.
Era um culto como esse, mas Jesus havia marcado o encontro comigo naquele culto, e ele parecia que, e até hoje eu vivo aquilo que ele falou. Por quê? Porque existem cultos que Deus marca o encontro conosco. Alguém está entendendo? Se você acreditar, aí vai muito de você, porque eu tenho fé para profetizar. Está chegando o tempo de ficar de pé. Não, se você quiser, se você crer, está chegando o tempo de ficar de pé. Algumas áreas da sua vida precisa ficar de pé. Deus está aqui. Jesus então chega ao lado dele. Quem está entendendo a história diz amém. E sabendo, ele está sabendo, ele está vendo. Aí Jesus vai fazer uma pergunta para ele. Uma pergunta. Jesus diz assim para ele: você quer ser curado? A pergunta é óbvia e simples, sim ou não? Soa até engraçado, né? Ele está ali há 38 anos, esperando o movimento das águas, porque acreditava-se que um anjo descia quando a água se movimentava, e o primeiro que pulava, acreditava-se. Ele está se apegando àquilo que as pessoas dizem, ele está se apegando àquilo que os outros dizem que funciona, ele está se apegando, ele está esperando em alguém. Por quê, pastor? Porque ele está esperando que aquilo que as pessoas disseram vai funcionar para ele. E tem gente aqui que acredita em tudo que os outros dizem. Olha, se você colocar uma folha aí na sua carteira, isso vai trazer prosperidade. Se você colocar uma fechadura atrás da porta, isso vai trazer prosperidade. Se você pegar um pé de coelho, vai trazer prosperidade. Se você colocar a vassoura atrás da porta, a visita não volta. Tem gente que já vai fazer isso hoje, porque acredita em tudo que os outros dizem que funciona. Outros acordam e tem que pegar uma revistinha e diz: hoje você tem que sair de amarelo porque a sua sorte está de amarelo. Outros dizem que se você tomar cuidado, porque essa semana você vai viver um momento difícil. Nós não precisamos mais desse tipo de coisa, porque a nossa vida não está no curso dessa terra, muito menos nos astros que estão no céu. Senhor, o Salvador das nossas vidas, escreveu a nossa história, e nós não temos que se apegar àquilo que os outros dizem. A solução está em Jesus Cristo, e ponto final. Dê um aplauso a Jesus. 38 anos ele está ali, se apegando com aquilo que tem. É o tipo de fé, eu creio nisso aí. E tem gente que vai por esses caminhos e pagam, porque as pessoas dizem que se pagar funciona. Meu irmão, não precisa pagar, Jesus já pagou o preço por nós, não precisa pagar mais nada. Se você der um dinheiro, um envelope, se você oferecer isso, para com isso, meu irmão, isso aí é barganha, isso não funciona. A presença de Jesus resolve os seus problemas, a solução está em Jesus Cristo. Não seja mais enganado por ninguém. E Jesus para ao lado daquele homem. Vamos entrar na história que até agora não consegui. Ele para e pergunta para aquele homem: você quer ser curado? Em algumas traduções diz: você quer ficar são? Você quer levantar? É simples ou não é? Ele está há 38 anos no mesmo lugar, mas o tempo que aquele homem está ali mexeu tanto com aquele homem, que agora a doença dele não é física apenas, mas aquela doença agora é emocional. Ô pastor, como assim? Pela resposta que ele dá. Ele se acostumou tanto com aquele lugar, ele está tanto tempo no sofrimento, está tanto tempo do mesmo jeito, que a resposta deveria ser o quê? Você quer ser curado? Sabe o que ele responde? Agora vai começar a pregação. Não tenho ninguém. Não tenho ninguém que me ajude. Não, você não ficou indignado com ele, sim ou não? Você ficou indignado com ele, sim ou não? Jesus está ao lado dele, e Jesus faz uma pergunta para ele: você quer ser curado? O que ele responde? Não tenho ninguém que me ajude. Quando eu vou, alguém chega primeiro. Não há ninguém que me ajude. A pergunta de Jesus não foi essa. Mas por quê, pastor? Porque ele está tanto tempo nesse sofrimento, que ele parou de olhar para o Senhor, ele está olhando para as pessoas. Não tenho ninguém que me ajude. Ah, pastor, se o senhor soubesse como é a minha vida, eu que tenho que cuidar dos filhos, eu que tenho que cuidar de casa, eu que tenho que cuidar das finanças, eu que tenho que fazer isso, eu que tenho que trabalhar, e eu não tenho ninguém. Mas a pergunta não foi essa.
A pergunta é, você quer levantar sim ou não? Sabe o que é, meu irmão? Muitas vezes nós esperamos nas pessoas aquilo que só Jesus Cristo pode fazer. Chega de dizer, eu não tenho ninguém. Se Deus te deu um projeto, você fica, eu não tenho ninguém. Se Deus mandou você ir, você diz, é que eu não tenho ninguém. Eu não tenho marketing, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não tenho aquilo, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não tenho... Só que o Senhor está te fazendo uma pergunta, você quer levantar sim ou não? Sabe pessoas que dizem assim, eu não tenho ninguém por mim, pastor. Eu não tenho rede de apoio, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. A pergunta de Jesus é, você quer levantar sim ou não? A partir de hoje você vai aprender uma coisa. Você tem o Senhor ao seu lado, e isso basta. Quando Deus fala com você, você precisa acreditar numa coisa, Deus é comigo. É difícil entender isso. Sabe por que acontece? Nós estamos na igreja e palavras são ministradas sobre nós. Deus vai te abençoar. Sabe aquele projeto? Coloque em prática. Deus é contigo. Deus vai fazer. Deus vai mover. Aí você chega em casa e você quer olhar para as pessoas. Mas eu não tenho ninguém. Você tem o Senhor. Está vendo? Um aleluia só. Você tem o Senhor. 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 Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Eu estava em países árabes e não tinha ninguém lá. E quando eu cheguei lá, 26 horas de avião, não sabia que nem existia esse lugar. E quando eu cheguei lá, eu olhei e falei, não tem pastor aqui. Não tinha pastor na nação, todo mundo muçulmano. Eu falei, não tem igreja. Não tinha igreja, meu irmão. A igreja que tinha era americana, e eu sei lá falar inglês. Entendia nada. Eu chegava lá e dizia, glória a Deus. A hora que eu mais gostava era do louvor. Eu não entendia nada, todo mundo levantava a mão na hora da palavra, todo mundo, amen, eu, amen. E eu parei, eu comecei a orar, e eu falei, Deus, não tem ninguém aqui. E Deus me disse, eu estou aqui. Eu estou com você. Pode ser que lá no seu trabalho você diga, eu não tenho ninguém. E Deus está dizendo, você não tem ninguém? Eu estou com você. Lá na sua família, mas eu não tenho ninguém. Eu estou com você. Alguém está entendendo isso? Agora, se o Criador dos céus e da terra diz que é com você, como é que você caminha, meu irmão? Se o Criador dos céus e da terra diz que é com você, como é que você anda triste? Deus disse para Gideão assim, Gideão, eu sou contigo, homem valente, varão valoroso, vai que eu sou contigo. Ele vai, e Deus diz, eu vou te dar de bônus aí 30 mil homens. Gideão se infla. Deus fala assim, ô Gideão, pergunta aí os covardes, os medrosos voltam. Quando ele só fez uma pergunta, 20 mil voltaram para casa. Gideão fica preocupado e Deus diz, faz um propósito aí, Gideão. Ele faz um outro propósito, 10 mil, debandaram. Sobra só 300. Gideão agora tem uma luta, só que a luta, 135 mil soldados, contra 300, uma média de 14 contra 1, melhor, perdão, 450 contra 1, muito obrigado pela correção teológica, matemática, filosófica, científica, ortodoxa, e é isso aí tudo, escute, 450 contra... Dá para encarar? Só que Deus havia dito, Gideão, eu sou com você. Diga comigo, um com Deus. Estou no terceiro culto cheio de Deus aqui. Um com Deus. É maioria. Isso basta. Se você estiver com o Senhor, por quê, meu irmão? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Dê um aplauso ao Senhor. Aquele homem começa a dizer, eu não tenho ninguém, eu não tenho ninguém, eu não tenho ninguém. Sabe por quê? Porque antes de mudar a sua realidade, Jesus precisa mudar a sua mentalidade. Antes dele mudar algo fora, ele precisa mudar algo aqui dentro. Nós sempre nessa dependência de pessoas. Se eu tivesse. Antes de Deus mudar a sua realidade, antes de colocar de pé,
por fora, Ele precisa te colocar de pé por dentro, porque você está muito tempo no mesmo lugar e você acha que você não tem ninguém, e é sempre as mesmas conversas, só que Ele chegou e você nem notou a presença dEle. Ele está aqui, ó. Ele está aqui. E tem gente que, por causa do problema que está muito tempo perdurando, se tornou insensível à presença. Triste coisa é quando Ele fala com você e você já nem sente mais. Parece que Ele nem está no ambiente, mas Ele está aqui. E Ele está falando com algumas pessoas. Pastor, você não sabe quanto tempo eu estou no mesmo lugar. Realmente eu não sei, mas Ele, sabendo, desceu para falar com aquele homem. A Bíblia diz que Ele olha para o paralítico. E quando Ele olha para o paralítico, Ele diz assim: eu não tenho ninguém que quando a água se mexe. O que Ele estava esperando? Ele estava esperando um movimento. Ele queria movimento, o negócio dele era o movimento. Ele queria mover as águas, ele queria o anjo. Só que o autor da vida estava ao lado dele. Só que ele queria o quê? Ele queria o movimento. E aí Deus falou comigo: quantas pessoas estão correndo atrás de movimentos? Quantas pessoas querem um movimento? Me ligaram e perguntaram no começo da igreja: essa igreja tem movimento? Eu digo: como assim? Profecia. Eu digo: tem presença. A presença dele está aqui. Presença ou movimento? Muitos lugares aí é o movimento. Eu encontrei uma pessoa que diz assim: olha, quando ele pega o microfone, ele faz o movimento. Toma cuidado, porque eu também sei fazer o movimento. Eu recebo, olha o anjo, segura aí, meu irmão, pega. Os pentecostais, aleluia. Eu sou pentecostal também, eu não tenho nada contra isso, porque o poder é necessário, Deus deu poder à igreja. Mas toma cuidado que nem todo lugar que tem poder tem presença. Mateus capítulo 7, alguns diziam assim: em teu nome, através do teu poder, nós curamos, expulsamos demônios. Jesus diz assim: eu nem conheço vocês. Tenho poder, mas não tenho a presença. O que é que você prefere? Agora, todo lugar que a presença se manifesta, o poder é liberado. Escute, eles estavam esperando o que? Um poder. Olha aqui para mim, olha aqui bem, não perca agora numa mensagem, olha para mim. Talvez você está esperando algo pirotécnico, sobrenatural, que vai mudar a sua história. Talvez você está esperando uma revelação, um anjo que vai descer. Sabe onde está o segredo? O segredo está na presença. Onde a presença chega, os milagres acontecem naturalmente. E talvez você chegou aqui: eu quero um movimento, eu quero que alguém revele a minha vida. Se Deus quiser revelar, Ele vai revelar a sua vida, meu irmão. Mas nem todo mundo que move em poder sente a presença. Agora, todos os lugares que a presença de Deus começa a chegar, o poder sobrenatural é liberado. Esse poder de Deus está fluindo aqui hoje. Esse poder de Deus está aqui hoje. Porque você não veio buscar um movimento, você veio buscar a presença do Senhor. E de repente aquele homem, ele vai receber uma ordem de Jesus. Jesus, sabendo do estado daquele homem, Jesus sabendo que ele estava daquele jeito, Jesus fala para ele: levanta-te, toma o teu leito e anda. Agora espera aí que o milagre maior vai chegar. A Bíblia Sagrada nos diz, imagina um homem com 38 anos de idade, as pernas atrofiadas pelo tempo, ele com uma dificuldade de se colocar em pé. Aquele homem agora para, e todos estão, aquele ambiente mudou, porque quando Jesus chega, o ambiente começa a mudar, o ambiente começa a sofrer uma alteração. Agora ninguém fala de problemas, agora todo mundo está focado na presença daquele homem que ninguém conhece, mas ele chegou ali naquele ambiente. Todos param ali e começam: o que é isso que está acontecendo aí? O que está acontecendo aí? E de repente aquele homem começa, eu imagino, tremendo as pernas. Aquele homem começa a sentir algo diferente, e com muita dificuldade, imagino eu, porque ele nunca havia andado. Aquele homem fica de pé.
Só que o milagre não vai parar por aí, porque ele tenta andar e ele começa a andar. A Bíblia diz que imediatamente, porque uma palavra de Jesus tem o poder de imediatamente colocar em ordem aquele caos de 38 anos. Alguém está aqui, por favor? Alguém está aqui, por favor? Alguém está aqui, por favor? Aquele homem então recebe uma palavra de Jesus, e ele se coloca de pé, e ele vai começar a andar, e Jesus volta aqui. Eu imagino que ele já saiu andando assim, meio com dificuldade. Jesus, volta aqui. Eu imagino ele, vou voltar não, estive aí 38, meu Deus, Jesus Cristo tem poder de mudar até a sua geografia, se você buscar a presença dele. Segura isso aqui, porque Deus está falando nesse ambiente. Ele tem o poder de te tirar do lugar, e aquele que não conseguia nem ficar de pé, agora Jesus diz, volta aqui, pega a sua maca. Sabe, Jesus tem poder, não só para te colocar de pé, mas fazer com que você carregue peso novamente. Não, isso é sobrenatural. Jesus fazendo com que ele pegue, não, agora você tem força, meu filho. Antes você não tinha, mas agora eu cheguei, eu sou a sua força. Alguém está entendendo isso? Eu sou, a minha presença te fortalece, a minha presença que te coloca de pé e faz com que você tenha força para carregar coisa que você jamais pensou. E essa presença está tocando esse lugar. Essa presença está nesse lugar. Alguém está sentindo essa presença maravilhosa? Alguém está sentindo essa presença? Meu Deus, só levante as suas mãos. Essa presença está aqui. Não seja insensível a essa presença. Não seja insensível a essa presença. Ele veio falar com você hoje. Há muito tempo as coisas não mudavam, há muito tempo as coisas não saíam do lugar, há muito tempo as coisas só estavam piorando, mas Ele desceu, e Ele está falando com você, eu vou mudar isso, eu vou mudar isso, eu vou mudar isso, eu vou mudar, eu vou mudar isso, eu vou mudar isso, eu vou mudar. Escute, escute, escute. Eu sei que algumas pessoas já estão sentindo essa presença, mas me dá um minuto, me dá um minuto. Espera um minuto. Ele sai, e quando ele sai, ele chega na esquina, feliz da vida. Agora imagina como é que estava aquele ambiente, meu irmão. Você está vendo que o ambiente está mudando por causa da presença? Imagina como é que estava aquele ambiente. Eu imagino todo mundo dizendo, o que aconteceu? Foi embora? O que foi? Ele chega na esquina, ele sobe as escadas, e quando ele chega lá em cima, alguém para e diz, não pode. Não pode. E ele todo feliz, né? Segurando sua maca. Não pode o quê? Não pode. Não pode. Não pode o quê? Não pode não. Hoje não pode. Hoje é sábado. Sábado não é dia de curar ninguém. Ele vira e diz, olha, eu não sei o que aconteceu, mas teve um homem que passou pela minha vida e mandou eu ficar de pé. Levante a sua mão se você crê. Vai acontecer no dia menos improvável e na hora que ninguém espera. Não, levante a sua mão. Vai acontecer no dia menos provável e numa hora que ninguém espera. E quando todos nem sequer imaginavam, você estará de pé novamente. Se você puder, fica de pé, levante as suas mãos. A presença de Deus se seca,